Vamos ler Jeremias 29 todo, para que esse ano de 2026 seja um ano abençoado, tá bom? E se você estiver vendo em outra época, outro ano, também seja abençoado em nome de Jesus. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restam dos anciões do cativeiro, como também os sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha, os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles profetizam falsamente em meu nome. Não enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvireis. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Peraí, tá me ligando aqui. Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos lugar de onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Porque assim diz o Senhor acerca do rei que se assenta no trono de Davi, acerca de todo o povo que habita nesta cidade, a saber de vossos irmãos que não saíram conosco para os cativeiros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei entre ele a espada, a fome e a peste, e fá-los-ei como os figos podres que não se podem comer, de ruins que são.
e persegui-los-ei com a espada, com a fome, com a peste, e dar-los-ei para deslocarem-se por todos os reinos da terra, para o que, gente? Para serem uma maldição, um espanto, um assobio e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, mandando-lhes eu ou os meus servos, os profetas, madrugando e enviando para vós não escutardes, diz o Senhor, mas vós não escutardes. Gente, desculpa aqui. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaias, e de Zedequias, filho de Manassés, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Tomarão deles uma maldição todos os transportados de Judá que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus vizinhos e anunciaram falsamente em meu nome uma palavra que não lhes mandei. E eu sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. E a Semaias, o Neelamita, fará dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: porquanto tu enviaste no teu nome cartas, e todo o povo que está em Jerusalém, como também Safonias, filho de Maacéias, o sacerdote, e todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te pôs por sacerdotes em lugar de Joiada, e o sacerdote, para que sejais encarregado da casa do Senhor sobre todo homem fanático que profetiza, para lançares na prisão no tronco. Agora, pois, por que não repreendestes a Jeremias, anatotita, que vos profetiza? Porque até nos mandou dizer a Babilônia: ainda o cativeiro muito há de durar. Edificai casas, habitai nelas, plantai jardim, comei de seu fruto. O Senhor Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio a palavra do Senhor Jeremias, dizendo: manda a todos do cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor acerca de Semaías e o Neelamita, porquanto Semaías vos profetizou e não vos enviei, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque falou em rebeldia contra o Senhor. Glória a Deus. Gente, perdoai aí os erros, tá? É porque essa Bíblia aqui tem a letra bem pequena e eu comecei a ler nela e já queria terminar. Mas que você possa receber esta palavra e que vocês fiquem com esta palavra bem aqui. O 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E também este outro versículo
que diz assim, ó. Deixa eu procurar ele bem aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Bora lá. É o que diz assim, gente: edificai casas, plantai. Eu fiquei muito, aí eu recebi muito essa palavra que eu falei. Eu li ela aqui 2 vezes, tá bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Edificai casas e habitai-as. Plantai jardins e comei o seu fruto. É o 5, mas a gente também leu por aqui, tá? Comente aí os versículos que tem essa palavra bem aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, tá? Edificai casas e habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto. Glória a Deus. Eu fico com essa palavra e os pensamentos de Deus. Glória a Deus. Amém? Até o próximo vídeo.